Olá, bom dia a todos. Nessa manhã eu quero trazer uma palavra sobre Jesus mostrando, provando pela palavra de Deus que ele é o maior dos heróis que já existiram, que já passaram aqui na face da terra. Eu quero ler um texto que é um texto bastante conhecido. Na verdade, ele é o texto principal da Bíblia. Ele traduz o maior propósito da Bíblia, que Deus tem da sua palavra da Bíblia para a humanidade. Está lá em João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Heróis. O que é um herói? Heróis são homens e mulheres, que praticaram e ainda praticam, tem muitas pessoas ainda que praticam atos heróicos que despertam admiração nas pessoas. Basicamente, isto é o que é ser um herói. E o ser humano admira essas atitudes, né? Tanto a prova disso em filmes, revistas, de super-heróis aí que sempre despertaram e ainda despertam o interesse de toda a humanidade. Há uma comparação, é a pergunta que eu quero começar essa mensagem nessa manhã. Há uma comparação do ato heróico praticado por Jesus por outros heróis que já passaram pela face da terra aí e que até hoje continuam praticando atos heróicos nessa terra? Há uma comparação em relação ao ato heróico. Nós sabemos que o ato heróico que Jesus praticou foi ter morrido na cruz do Calvário, ali em Jerusalém, há 2000 anos atrás. E aí eu levanto a pergunta: há comparação de pessoas que praticaram atos heróicos igual ou superior a Jesus? Eu acho que em relação ao ato, eu tenho certeza. Em comparação ao ato em si, de morrer na cruz, claro que foi uma coisa muito difícil é uma coisa muito difícil para qualquer ser humano passar por aquilo que Jesus passou na sua crucificação. Mas muitas pessoas, tanto homens e mulheres, praticaram atos heróicos muito mais difíceis difíceis de praticar do que aquele que Jesus praticou lá na cruz há 2000 anos atrás. Para a gente não prolongar muito nessa verdade que eu quero expor, relatos de guerra, soldados que praticaram atos de guerra, atos heróicos na guerra, são muitos. Eu estava lendo outro dia um artigo, que isso aí não é um relato ou dois relatos, de soldados que quando ele estava ali com seu batalhão e quando uma granada era jogada ali naquele pelotão, o soldado pulava em cima daquela granada e ele se explodia todo para salvar seus colegas, e muitos outros atos, de heróicos que foram muito, muito, muito mais difíceis de ser praticado do que o de Jesus. E aí então você pode estar me perguntando: Edmilson, mas então por que você fala no título da sua mensagem que Jesus é o maior de todos os heróis? Jesus é o maior de todos os heróis por dois motivos primordiais que eu quero expor para você aqui essa manhã. O primeiro motivo: Jesus foi o único herói e será sempre o único herói que os seus atos heróicos, ele foi profetizado muito, mas muito antes de quando eles aconteceram. Ou seja, ele não foi um ato heróico igual desse soldado que eu estou dizendo, que eu falei aqui, do exemplo que pulou em cima da granada, ou então um ato heróico que foi criado por uma circunstância momentânea na vida de uma pessoa, naquele tempo e momento que ele estava vivendo. Não, Jesus foi e é um herói que todos os seus atos foram profetizados centenas anos antes, 100, 200, 300 anos antes, 2000 anos antes, 4000 anos antes de que acontecesse esse ato heróico. Jesus, o ato dele foi profetizado. E é isso que eu quero mostrar para vocês, para nós, e eu quero aqui com bastante calma, eu vou citando os versículos que fala desses atos heróicos de Jesus antes
deles acontecerem, para você ver que essa é a primeira grande diferença. Ou seja, profecias que diziam tudo aquilo que Jesus iria passar, iria sofrer, tudo aquilo que ele iria fazer. Esta é a grande diferença que põe Jesus num patamar diferente de todos os outros heróis. São profecias, eu tenho uma Bíblia aqui de profecias aqui em casa, tem várias Bíblias, mas essa Bíblia é muito focada nisso, profecias bíblicas. E eu estava contando sobre a profecia daquilo que Jesus cumpriu na sua vida, vinda aqui na Terra. Foram quase 110 profecias, cumpridas literalmente, especificamente, com detalhes assombrosos, que foram profetizados muito antes de Jesus estar aqui. Então essa é a primeira grande diferença. Não dá para a gente falar das 110 aqui, mas eu separei algumas. E a gente vai lendo com bastante calma. Eu estou com a Bíblia aqui no meu celular aqui. Eu vou lendo com os irmãos com bastante calma. E vocês podem, vou dar um tempinho de vocês pegarem um papel, uma caneta. Então depois vocês podem reprisar o vídeo e ver e confirmar tudo isso que eu estou falando. Mas, né, é até melhor. Você pega depois, confirme, reprise o vídeo, assista o vídeo com mais calma e você vai ver tudo aquilo que eu estou falando. Primeira profecia, a das mais antigas, está lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, que o Salvador da humanidade, que Jesus, como nós conhecemos, ele não seria um super-homem com superpoder que viria de outra galáxia, que viria lá do trono de outro planeta, não, seria um ser como eu e você, um ser comum. E olha o que diz lá em Gênesis 3,15, né? Quando o homem peca, quando Deus aí Deus vem com a sentença para punir aquele pecado, aquele erro do homem, da mulher, de todos aqueles envolvidos naquele pecado. E aqui Deus faz uma sentença sobre Satanás, que nós sabemos que usou a serpente ali para enganar a mulher e depois também o homem. Então olha o que diz lá em Gênesis 3,15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça. Está falando sobre Jesus, o filho da mulher que feriria a cabeça de Satanás. E você lhe ferirá o calcanhar. Como que Satanás feriu o calcanhar de Deus na pessoa de Jesus Cristo? Quando ele levou ele até a cruz. Mas a morte não venceu Jesus. Nós vamos falar isso mais para frente. E o que aconteceu? Deus, através da morte de Jesus na cruz, ele pisou na cabeça de Satanás. Então aí já está a primeira profecia. Lá em Isaías, capítulo 7, no versículo 14, diz o seguinte sobre a humanidade do Salvador. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: eis que uma virgem conceberá. Olha bem o que diz lá, vou voltar aqui um pouquinho atrás para a gente falar com mais precisão. 7, 14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida. Já pensou uma virgem ficar grávida? Sem manter uma relação sexual? Que nós sabemos que a coisa natural é um homem e a mulher se relacionar para gerar filho. Mas aí a profecia no livro de Isaías, um livro escrito 600 a 700 anos antes de Cristo, diz assim: olha, eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Então, essa primeira profecia, eu quero pular para mais uma também que fala sobre a humanidade de Jesus, no mesmo livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será, olha o que fala sobre esse menino que nasceria de uma virgem: maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esse não é um menino comum. Esse é o próprio Deus que nasceria e viveria aqui entre nós. Então, uma das primeiras profecias sobre o nosso herói é isso, que ele seria humano como eu e você. Agora eu quero mostrar algumas profecias específicas que a gente fica assustado. Às vezes você fica vendo alguma coisa lá no Novo Testamento, lendo uma coisa no Novo Testamento sobre a morte de Jesus, e isso passa desapercebido para nós. Mas olha que lá, vamos lá no Salmo 22, que falam várias profecias sobre esse Jesus, sobre o nosso herói. Salmo 22, eu quero ler algumas coisas que, quando você compara com aqueles relatos lá do Novo Testamento, é igualzinho isso que nós vamos ler nesse Salmo e em outras partes da Bíblia que foram escritos anos, como eu disse aqui no princípio, antes que Jesus viesse aqui à Terra e que esses acontecimentos que tiveram na morte de Jesus acontecessem. Salmo 22, profecia sobre a sua morte. Ali tem várias profecias. O Salmo 22 contém várias profecias sobre a morte de Jesus.
Primeira profecia que eu quero chamar a nossa atenção aqui. Ele seria escarnecido, ou seja, o Messias seria escarnecido e zombado. Salmo 22, no versículo 7 e 8, diz o seguinte: Caçou de mim todos que me veem, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao seu Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Não foi isso que aqueles soldados zombaram de Jesus lá na cruz, ao pé da cruz? Você não é filho de Deus? Desça dessa cruz. Você não falou que ia salvar a humanidade? Salve-se a si mesmo. Não é isso que eles disseram? Olha que coisa tremenda que nós estamos lendo. Na sua Bíblia e na minha Bíblia contém isso no Antigo Testamento. Salmo 22. Mais uma profecia no Salmo 22. Os pés e a mão do Messias seriam traspassados. É interessante, amado, eu quero fazer uma parte aqui, que quando o salmista escreveu esse salmo, a morte que existia por lei lá em Israel não era a crucificação. Pelo contrário, a crucificação não existia. A crucificação foi implantada pelo Império Romano, que nem existia na época. Né? Qual que era a morte que os judeus, por fazer blasfêmia contra Deus, era de que forma que eles eram, que era escrito ali que eles tinham que ser mortos? Apedrejados. Aquela mulher adúltera, pela lei, tinha que ser apedrejada, não é isso? Então a crucificação nem existia. E olha que o Salmo 22, um livro que foi escrito antes que a crucificação existia como norma de lei, pelos romanos, né? Era uma forma de punição pelos romanos para os bandidos, para os malfeitores, que era a crucificação. Olha o que o Salmo 22 diz. Também no versículo 16 do mesmo Salmo 22, versículo 16, diz o seguinte. Eu quero lendo para a gente ir acompanhando com bastante detalhe, amados, e para depois você ler na sua Bíblia, tá? Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercam, perfuram minhas mãos e meus pés. Como que Jesus foi morto? Pregado na cruz. Como se prega uma pessoa na cruz? Quando você prega, fixa na cruz as suas mãos e seus pés. É o que o Salmo está dizendo aqui. Não quebraria os seus ossos. É isso que está profetizado. Lá no Salmo 34, vamos pular para o Salmo 34 agora. Salmo 34. Olha o que diz sobre o Messias. Salmo 34, versículo 20. Diz o seguinte: protege todos os meus ossos, nenhum deles será quebrado. Você já viu naquela passagem no Novo Testamento que eles já iam quebrar os ossos de Jesus? E de repente alguém diz: não precisa quebrar os ossos dele, porque ele já está morto. Por que eles quebravam os ossos das pessoas que estavam na cruz? Porque a pessoa às vezes demorava a morrer, e aquele sofrimento ia prolongando, e às vezes ele estava com pressa de acabar com aquele sofrimento, às vezes para ir embora, porque já estava muito tempo ali. Qual era a forma da pessoa morrer de uma vez toda? É quando ele quebrava os ossos dele, porque aí ele já não tinha forma de sustentar o seu corpo, e ele morria. Simples assim. E quando eles foram fazer isso com Jesus, não fizeram. Por que não fizeram? Mas é porque ele já estava morto. Sim, mas por que ele já estava morto? Para cumprir essa profecia que está escrita aqui, que nós acabamos de ler no versículo 20. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Qual outra profecia que a gente vai vendo no Antigo Testamento, irmãos? Isso é uma coisa, eu falei que eu separei algumas aqui, mas são 106 profecias que foram cumpridas literalmente com a vinda de Jesus aqui na Terra. Literalmente, sem assim, e com detalhes minuciosos como esses que nós estamos vendo aqui. Qual outro detalhe que aconteceu na morte de Jesus, que todos nós conhecemos e que é bastante conhecido de todos nós e que aconteceu exatamente como o Antigo Testamento ia falar, quer ver? Salmo no capítulo 69, Salmo 69, no versículo 21, diz uma coisa muito interessante. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Olha, não foi isso mesmo que fizeram com Jesus? Por que eles faziam isso com o prisioneiro? Isso era um tipo de anestésico. A pessoa era tanta dor que se não fosse dada essas bebidas, essas bebidas para eles, eles não aguentariam, não suportariam a dor, e Jesus rejeitou isto. Né? Nós acabamos de ler, puseram fel na minha comida e para matar-me a sede, deram-me vinagre. Todas essas profecias que eu estou falando, amados, têm a referência cumprindo-se exatamente no Novo Testamento. Essas profecias do Antigo Testamento têm exatamente a mesma, se cumpre de forma criteriosa no Novo Testamento. Qual a outra profecia? Essa é bastante conhecida. Salmo 41, vamos lá no Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, essa é bastante conhecida de todos. Desculpe, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Salmo 41,
versículo 9. Vê se essa profecia que aconteceu na vida de Jesus, se aconteceu realmente quando Jesus esteve aqui na terra. Versículo 9, Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, e que partilhava, olha que riqueza de detalhes, e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. De quem que ele estava falando? De quem que essa profecia estava falando? Não precisa nem... Mas vamos lá. De Judas, é claro. Né? Então, olha que coisa tremenda. O martírio da sua crucificação, o que eles iriam fazer com eles? Amados, e quando eu falei no princípio ali que atos heróicos, por que eu às vezes fui meio resistente, igual, por exemplo, o filme A Paixão de Cristo, que muitos cristãos aí choraram, coitadinho de Jesus, porque... Não, já pessoas morreram de forma mais trágica, praticando atos heróicos. Isso aí não foi o mais importante. O importante foi as coisas que diziam da sua morte, e que aconteceram literalmente. Isso nenhum herói foi capaz, nenhum herói que existiu até hoje, que vai existir daqui para frente, vai ser capaz de cumprir essas coisas todas que nós estamos lendo aqui, essas profecias todas que nós estamos lendo aqui. Olha o que diz lá no livro de Isaías. Vamos falar para o livro de Isaías agora, que também é um livro profético, né? Livro de Isaías, no capítulo 50, eu separei alguns aqui, mas igual como eu falei, existe 110, 106, para ser mais específico. Nessa Bíblia de estudo de profecias, existem 106 profecias específicas que se cumpriram literalmente. Eu estou falando assim, aqui simplesmente algumas. Isaías 50, no versículo 6, diz assim, olha se você lembra dessa passagem. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo vê isso. Antes da sua crucificação, o martírio que eles colocaram ali sobre Jesus, que eles infligiram em Jesus, chicotadas, zombaria, puxavam a barba dele, cuspiam na sua face. Está escrito aqui, Isaías 50, versículo 6. O silêncio diante de seus acusadores. Olha, vamos para um pouquinho para frente, Isaías 53, é um texto bastante conhecido, eu quero frisar só no versículo 7 aqui. Dentre muitas profecias que tem nesse capítulo, tá, gente? Dentre muitas, eu quero frisar mais uma aqui que Jesus cumpriu com precisão. Todos nós, qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Desculpe, isso aí... não, desculpe, estou repetindo. Eu estou repetindo aqui, é no versículo 7, tá? Me desculpe. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante do seu tosqueador fica calado, ele não abriu sua boca. A ovelha, quando ela vai para ser imolada, ela vai ser morta, ela não é como o bode, ela não é como os animais que ficam resistindo, ela vai calada, ela vai muda, e ela vai resignada para cumprir aquilo que foi determinado para a vida dela, que é morrer para alimentar as pessoas, para dar vida às pessoas. E aqui Jesus cumpre essa profecia, nós sabemos muito bem, ele foi interrogado por autoridades religiosas, por autoridades políticas, ele foi levado diante do Sinédrio, autoridades religiosas, ele foi levado diante de Pilatos, autoridade política, e ele não abriu a sua boca, como ovelha que vai para o matadouro. E aqui nós estamos confirmando essa profecia no livro de Isaías, volto a falar, 600 anos escrito antes da vida de Cristo. Mas agora eu quero chegar na maior diferença de Jesus com todos os outros heróis. As profecias foram importantes? Foram. Porque, como eu disse aqui, nenhum herói profetizou, foi dito sobre o herói aquilo que ele ia fazer antes daquele momento que ele estava vivendo aqui na Terra. Nenhum. Tanto mulher quanto homem. Nós sabemos dos atos heróicos dessas pessoas da história, porque foram escritos no momento da sua vida aqui na Terra. O de Jesus não, antes da sua vida aqui na Terra. Mas qual é a maior diferença de Jesus com todos os outros heróis? Está escrito lá no Salmo 16. Salmo 16. Eu quero ler com os irmãos, que essa é a maior diferença, que torna de Jesus um herói ímpar, um herói sem igual na história da humanidade. 16, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: por isso o meu coração se alegra, e no íntimo, isso é o Messias falando, e no íntimo eu me exulto.
Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás. Isso é a palavra do filho para o pai. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Jesus não ficou naquele túmulo definhando a sua carne até que sobrasse ali só seus ossos. Jesus ressuscitou. Esta é a maior diferença. Esta é o que põe ele em muito superior a todos os outros heróis, não pelo ato em si, mas por quem ele é. Nosso herói, um herói morto, ele cai no esquecimento. Você começa a lembrar vagamente de atos heróicos, uma vez ou outra, quando o assunto vem ali. Por que Jesus mudou a história da humanidade para antes e depois de Cristo? Porque o nosso herói vive. O nosso herói morreu naquela cruz, mas ele venceu a morte. Olha um texto bastante interessante sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Coríntios, no versículo 17. É um dos versículos mais bonitos que tem na Bíblia. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. O que um herói morto pode fazer por nossos pecados? O que, apesar de seu ato ter sido bonito, ter nos chamado a atenção, ter despertado em nós sentimentos bons que todo ser humano tem, apesar disso tudo, o que ele pode fazer por você e por mim? É isso que Paulo está dizendo aqui. E se Cristo não ressuscitou, ele é somente mais um herói. Mas ele é mais do que um herói. Ele é aquele que pode te dar a vida porque ele venceu a morte. Esse herói nosso, ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo. Ele não é um herói que está lá no túmulo. O túmulo está vazio. Há um texto bastante bonito que Jesus confrontou aqui os religiosos, que é uma profecia que fala sobre a igualdade de Jesus diante ao Pai. Salmo 110, versículo 1. Olha o que diz no Salmo 110, versículo 1. Ele venceu a morte e hoje ele está à direita do Pai. É isso que diz lá em Salmo 110, versículo 1. Quando Jesus disse aqui, cita essa profecia que o salmista escreveu, Salmo 110, versículo 1. Diz o seguinte: o Senhor disse a meu Senhor. Quando você vai ler no texto original, há dois senhores. Todos dois com S maiúsculo. Ou seja, Deus Pai disse a Deus Filho, depois que ele cumpriu aquilo, o propósito dele de ter vindo aqui na Terra. Muitas pessoas ficam achando, chorando, coitadinho de Jesus, tiraram a vida dele. Quem matou Jesus? Eu faço essa pergunta. Quem colocou Jesus naquela cruz? Foram os judeus? Foi Pilatos? Foi os líderes religiosos? Não, meu amigo. Quem colocou Jesus naquela cruz foi o Pai. Nós lemos o primeiro versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus, lá em João 10, lá em João no capítulo 10, ele diz uma coisa muito interessante. As minhas ovelhas, eu dou minha vida para elas. Ninguém toma minha vida de mim. Eu próprio a dou. Foi Deus Pai que colocou Jesus naquela cruz. Por causa do meu pecado e do seu pecado. Mas se ele tivesse ficado naquela sepultura, ele seria somente mais um homem que praticou um ato heróico e não pode salvar meu pecado, porque ele também está lá, morto na cruz. A cruz só vê morto naquele túmulo. O túmulo só vence quem é pecador, ele não vence quem é perfeito. Essa ovelha que foi para lá, para o matador em silêncio, ela era perfeita. O Cordeiro de Deus, como João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí no Salmo 110, versículo 1, diz, vou continuar lendo, diz o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Deus Pai fala com Deus Filho. Meu filho, você já cumpriu o teu propósito, senta à minha direita, até que eu faça dos meus inimigos um estrado para os teus pés. Nós estamos no período da graça. Deus Filho está sentado à direita do Pai, e o comportamento dele agora é de advogado fiel, que defende todos aqueles que reconhecem que ele é o Salvador da vida dele. É isso que 1 João diz. Filhinho, não pequei, mas se vocês pecarem, tem um advogado fiel, e esse advogado está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós e por todo aquele que deposita sua fé nele, como eu falei ontem sobre fé. A fé você tem que manter ela firme, porque é a fé que vai fazer com que Jesus se levante diante do Pai quando o inimigo te acusar de algum erro e que nós podemos errar, que a Bíblia fala em 1 João também, que aquele que fala que não tem pecado, ele é um mentiroso, mas você tem um advogado fiel que está vivo, ele não está morto. E o Salmo 110 confirma isto. Eu quero encerrar lendo uma passagem que está lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, que mostra a importância desse herói nosso. Apocalipse capítulo 5, que mostra que o nosso Cordeiro,
há pouco tempo atrás, nós comemoramos a Páscoa. E Jesus é nossa Páscoa. Todo ano, o judeu praticava e ainda pratica, não tem o templo mais, mas praticam o ritual de comemorar a Páscoa. E eles matam um cordeiro. Mas nós não precisamos matar mais um cordeiro, porque o nosso cordeiro foi perfeito, foi morto por nós. E por que todo ano eles faziam aquilo? Porque todo ano o pecado tinha que ser perdoado através da vida de um outro cordeiro. Mas nós sabemos que Jesus, como diz no livro de Hebreus, uma vez por toda, ele entrou no Santo do Santo e nos purificou de todo o pecado. E lá no livro de Apocalipse, que é um livro da revelação final de Deus, como Gênesis é o livro do princípio e início de tudo, Apocalipse é o fechamento da história do amor de Deus pela humanidade. No capítulo 5, novamente esse cordeiro aparece. Olha o que diz aqui, eu quero ler alguns versículos para você, a partir do versículo 1, a visão que João tem. João foi levado até o céu e teve a visão. E ele diz o seguinte, no versículo 1, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono. Ele está falando de Deus Pai. Ele viu na mão direita de Deus Pai um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Para você entender qual é a grandiosidade desse momento, antigamente não existia carta selada com cola e tudo, era um selo. E só para quem era o destinatário daquela carta podia romper aquele selo. Essa é a cena que nós estamos vendo no céu. Havia um livro na mão daqui de Deus Pai, que é onde que contém toda a revelação da história da humanidade. Esse livro estava na mão de Deus Pai. Aí João continua, eu vi um anjo poderoso proclamando em voz alta, quem é digno de tomar esse livro na mão daquele que está sentado no sono e romper os selos? No versículo 2 está escrito isso. E aí o anjo continua, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Aí João começou, no versículo 4, diz que João começou a chorar por causa dessa cena. Ele está vendo um livro onde que, Senhor, essa resposta de tudo no final, e eu não vou poder ler, eu não vou poder saber o que está escrito. Aí no versículo 4 diz assim, e eu chorava muito, João, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, olha bem que coisa maravilhosa. Eu chego a ficar emocionado quando eu li esse texto. Então um dos anciãos disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, aleluia. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus selos. E quando João olha para trás, ele vê algo que é tremendo para mim e para você. Ele vê o cordeiro. Olha o que diz no versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Parecia ter estado morto. De pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Versículo 7. Então, presta atenção nesse versículo 7, amados. Então, o Cordeiro, Jesus Cristo, ele se aproxima de Deus Pai. E no versículo 7 diz assim, então se aproximou e recebeu o livro daquele que estava sentado no trono. Versículo 8. Ao receber os 4 seres viventes e os 4 anciões, prostraram diante do Cordeiro, não prostraram diante de Deus Pai, prostraram diante do Cordeiro, porque foi Ele que consumou para você, o Pai enviou, Ele consumou a obra. Cada um deles tinha uma harpa de taça cheia de ouro, cheia de incenso, que são as orações do santo, e eles cantavam um cântico novo, aleluia, tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua e povos de todas as nações. Por isso que Jesus é o maior herói. Ele não é um herói de um ato heróico somente. Ele é um herói que pode te dar a vida eterna. Lá no livro de João, capítulo 12, quando vai ver a ressurreição de Lázaro, Maria está chorando, Jesus fala para ela, Maria, eu sou a ressurreição e a vida, tu crês nisso? Meu amado, herói morto é herói morto. Herói vivo pode te dar muito mais do que nessa vida, ele pode te dar a vida eterna. Ele vive, ele não está morto. Por isso que Jesus é o maior herói que passou pela essa face da terra e não existirá outro. Ele mudou a história da humanidade. Não é questão do que ele fez na cruz, é porque ele fez e quem fez. Quem fez aquilo foi o Filho de Deus. Amém? Eu quero encerrar novamente essa mensagem cantando um louvor que proclama isto. Ele vive. Jesus vive. Amém?
Eu quero tocar um louvor aqui, cantar com vocês, né? Pra gente encerrar esse vídeo. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu, aleluia, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, Senhor, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.